Joffrey já havia perdido Tyraxis. Isso era algo que ele não podia impedir. Tentou fazer alguma coisa usando Syrax. E isso matou. Também matou o dragão de que sua mãe precisava para ser mais do que apenas uma pretendente ao trono. Sem Syrax, Rhaenyra era apenas uma mulher reivindicando um trono disputado. Com Syrax, ela era uma Targaryen no sentido que realmente importava. E esse poder lhe foi tirado não por um cavaleiro inimigo montado em um dragão, mas pelo luto de seu próprio filho. O pastor sobreviveu à invasão do Fosso dos Dragões e só foi derrotado mais tarde, depois que o exército de Lord Borros Baratheon chegou a Porto Real e restabeleceu a ordem na cidade. Levado diante do rei Aegon II, recusou-se a demonstrar arrependimento. Em vez disso, amaldiçoou o rei. Como punição, Aegon mandou arrancar sua língua com tenazes em brasa. Depois, condenou o pastor e centenas de seus seguidores mais fiéis à morte na fogueira. Todos foram acorrentados a estacas ao longo da Rua da Colina, a mesma estrada que ligava a Praça dos Sapateiros ao Fosso dos Dragões que ele havia ajudado a destruir. Foi um fim sombrio e, de certo modo, apropriado. O homem que ajudou a destruir os dragões morreu queimado por ordem do rei que acabará de perder os seus próprios. Ninguém sabe quem o pastor realmente era. Sua origem é completamente desconhecida. Seu verdadeiro nome, caso tivesse um, nunca foi registrado. Ele simplesmente surge nas fontes históricas, um pregador de uma só mão caminhando pelas ruas de Porto Real, reunindo seguidores e pregando a destruição dos dragões. Depois, é morto. E desaparece. A questão de onde veio e de quem o enviou, caso alguém realmente o tenha enviado, permanece sem resposta. Isso é significativo. Porque o pastor não alcançou importância histórica por acaso. Ele ajudou a transformar a fúria popular em um movimento de massa e direcionou essa revolta contra o Fosso dos Dragões. Canalizou a raiva do povo para um alvo específico, em um momento específico. Um nível de influência como esse, surgindo aparentemente do nada, vindo de um homem sem passado conhecido, é exatamente o tipo de situação que leva os historiadores a cogitar em termos como agente ou instrumento. Ele trabalhava para alguém? Era realmente um fanático religioso que simplesmente encontrou o momento ideal para agir? Ou era algo completamente diferente? Gilden não sabe. As fontes não concordam. Um dos agitadores populares mais influentes da história de Westeros é um homem sem nome e sem origem conhecida. Ele aparece, faz o que faz e desaparece nas margens incertas e contestadas dos registros históricos. É importante lembrar que Fogo e Sangue não é uma história narrada de forma objetiva. É uma obra escrita por um personagem, o Arquimestre Gilden, que reúne relatos provenientes de fontes carregadas de preconceitos, interesses políticos e contradições irreconciliáveis. Cogumelo, uma das principais fontes, era o bobo da corte, conhecido por relatar os acontecimentos da maneira mais dramática possível. O próprio Gilden questiona repetidamente sua confiabilidade. Já o Septão Eustace era um conservador religioso com claras simpatias políticas. Os dois se contradizem constantemente. Nos acontecimentos mais importantes, muitas vezes é impossível que ambos estejam certos ao mesmo tempo. A invasão do Fosso dos Dragões é exatamente o tipo de episódio em que essas divergências aparecem. Os elementos centrais permanecem os mesmos em todos os relatos: a multidão, o pastor, 5 dragões mortos, a queda de Joffrey e a perda sofrida por Rhaenyra. Mas os detalhes, a sequência exata das mortes dos dragões, quem matou quem, como Syrax realmente morreu e se o pastor agia sozinho ou não, permanecem nebulosos e são motivo de disputa entre as fontes. É assim que a história realmente funciona. Grandes acontecimentos costumam ser registrados por pessoas assustadas, parciais, enlutadas ou que sequer estavam presentes. Quanto mais distante do acontecimento se torna um relato, mais organizada parece a narrativa. E, muitas vezes, menos confiável ela é. A invasão do Fosso dos Dragões não foi a noite em que os dragões desapareceram. Mas foi o momento em que seu fim se tornou inevitável. Naquela altura, os próprios Targaryen já haviam começado a destruir a base de sua supremacia, usando dragões uns contra os outros até que todo o reino testemunhasse, repetidas vezes, que dragões podiam sangrar. E podiam morrer. Arrakis já havia sido despedaçado por Veigar sobre a Baía dos Naufrágios. Melis havia caído em Pouso das Gralhas. Vermax morreu na Batalha da Goela. Stormcloud morreu após levar o ferido Aegon, o jovem em segurança. E, sobre o olho de Deus, Caraxes e Veigar destruíram um ao outro. O que o povo comum fez foi diferente. Eles transformaram o declínio dos dragões em uma realidade visível para todos. Outros dragões ainda sobreviveram à invasão do Fosso dos Dragões, mas não por muito tempo. Sismok, Vermithor e Tessarion morreram na segunda batalha de Tumboton. Sunfyre sobreviveu tempo suficiente para matar Grey Ghost, depois, Mundenser, em Pedra do Dragão. Mas essas últimas vitórias também o condenaram. Pouco tempo depois, morreu em consequência dos próprios ferimentos. Ao final da Dança dos Dragões, restavam vivos apenas 4 dragões. Silverwyn, Chip Stiller, Cannibal, Morning. Morning, nascida durante a guerra, era importante porque provava que a linhagem dos dragões ainda não havia sido completamente extinta. Mas ela não representava o início de uma recuperação. Era apenas um frágil vestígio de uma era que estava morrendo. O destino desses 4 sobreviventes apenas reforçou essa sensação de perda.